Então vamos lá, partindo para o segundo vídeo, agora a gente falando mais especificamente do nazismo. No vídeo anterior eu falei do fascismo, como eu disse, acho que eu disse isso, é que assim, eu gravei umas 3 vezes o vídeo anterior, porque deu uns problemas na câmera aqui. A gente fala nazifascismo porque assim, são movimentos que têm características muito parecidas. Na verdade, o que a gente tem? O fascismo, ele é o geral. O nazismo é específico. O nazismo é um tipo de fascismo. Todo movimento de extrema direita, ele tem aquelas características que eu falei lá. Ele vai reunir o povo, então, ou seja, é algo de alguma forma que retoma ideias do socialismo, um formato do discurso socialista, mas para revirar totalmente o objetivo. O objetivo não é fazer revolução, como foi feita lá na Rússia. Né? O objetivo é você, a partir de um discurso que é popular, você vai envolver o povo, mas você não vai prometer uma mudança na estrutura da sociedade para fazer esse povo ter melhorias de vida. É isso. Aí vocês podem me perguntar, mas na Rússia teve melhorias de vida? Teve. Foram as melhorias que o Marx de repente sonhava? Não. Isso a gente vai ver com calma. A gente vai ver que houve falhas no comunismo, quando eu for falar mais especificamente sobre a história da União Soviética, dos problemas que ela teve e por que o regime socialista, pelo menos na União Soviética, não sobreviveu. Não. Assim como hoje a China é comunista, ou pelo menos se diz comunista, e é uma grande potência. Isso representa melhorias de vida para a população como um todo? Para falar a verdade, eu nem sei como dizer. Porque, assim, é óbvio que houve melhorias de vida, mas, assim, até que ponto também as coisas que vêm da China são confiáveis ou não, eu não sei. Né? Então eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu precisaria estudar mais, ler outras fontes para poder falar disso. Então eu não vou entrar nesse mérito agora. A questão é, quando a gente fala de Alemanha, como eu já disse no vídeo anterior, a Alemanha está bastante prejudicada no pós-guerra. Ela passa por uma revolução, acaba-se o regime imperial lá, governado pelo Guilherme, acho que era Guilherme II ou Guilherme III, qualquer coisa eu confirmo aqui, põe na descrição qual que era o Guilherme. Enfim, o Kaiser Guilherme, e entra a República de Weimar. A República de Weimar, ela passa por uma grande inconstância. Primeiro, ela tem um forte problema econômico. Ela herda lá a bomba da Primeira Guerra Mundial, toda a crise. Chega na segunda metade ali da década de 20, a partir de 25, 26, mais para o fim, eles até começam a se estabilizar. Começa a se recuperar a Alemanha. Só que vem a crise de 1929, que eu vou comentar com mais calma no próximo vídeo, que é a quebra no próximo vídeo, na próxima semana, né? Que é o próximo vídeo para vocês também. A quebra da Bolsa de 29 é uma crise que mexe com o capitalismo como um todo, com o mundo capitalista como um todo. Afinal, a Bolsa de Nova York, ela é o centro do capitalismo. Quebrou Nova York, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, quebrou o mundo como um todo. O mundo capitalista vai sofrer as consequências dessa quebra. Praticamente o único país que não vai sofrer com as consequências disso é a Rússia, né, a União Soviética. Claro que eles não estão tão bem, porque afinal estão se recuperando da Revolução, da Guerra Civil, aquela coisa toda. Porém, a crise não chega lá na União Soviética. Então a gente tem esse problema. Primeiro, uma república inconstante. Os social-democratas que chegam ao poder, né, têm um discurso de esquerda, mais de esquerda, mas a prática não é. São, no fundo, liberais. Como eu já disse também, acho que eu disse no vídeo anterior, eu quero em algum momento fazer um vídeo para vocês, deixar mais claro o que é direita, esquerda e tal, porque eu acho que hoje a gente discute muito sobre isso e nem todo mundo tem tão claro o que é uma coisa e o que é outra. Mas basicamente eu digo para vocês, esquerda é o comunismo, direita é o capitalismo. Quanto mais próximo tiver de trazer melhorias para a população, tentar diminuir o problema da desigualdade social, é mais de esquerda.
Quanto menos estiver preocupado com isso, é mais de direita. Basicamente é essa a ideia que a gente tem que ter em mente. Claro que aqui eu estou fazendo uma visão bem reducionista, só para vocês entenderem. O movimento... Então a Alemanha ela passa por um regime democrático, mas é uma democracia muito instável, não consegue se impor, se estruturar na Alemanha. E, ao mesmo tempo, você tem todo o problema econômico na Alemanha, que está lá sofrendo por causa das sanções do Tratado de Versalhes, e também um movimento de violência, de muita gente que é marcada pelo pós-guerra por uma valorização da violência. Eu li esse trecho, eu li lá o trecho do Hobsbawm para vocês, quando eu falei da Primeira Guerra Mundial. Alguns soldados, né, se achavam melhores do que os outros que não lutaram na guerra, exatamente porque lutaram na guerra. Tanto que começam a surgir na Alemanha as Freikorps. O que eram as Freikorps? Milícias, né, de gente que era contrária ao governo e que tentava fazer um golpe para instituir um regime militarizado, anti-Europa como um todo, meio que fazer a guerra voltar, para fazer assim a Alemanha sair vitoriosa. É dentro desses grupos que vai se ganhar força a ideia nazista, né? A gente vai ter o Partido dos Trabalhadores Alemão, que não é um partido socialista, que não é o PT alemão, só para deixar isso bem claro, embora tenha lá o Partido dos Trabalhadores. É um partido, né, que na verdade nem tem lá uma ideologia muito clara, e que o Hitler vai acabar entrando nesse partido e vai começar a, como eu disse lá, disputar junto com os socialistas para levar o povo não ao socialismo, mas levar o povo ao seu discurso nacionalista. Por isso que ele vai falar que ele constrói um nacional-socialismo. Nazismo é isso, é nacional-socialismo. Mas, não é mas de socialismo só tem o nome. Muita gente, alguns de má fé, outros por ignorância, defendem que o nazismo era de esquerda porque afinal é nacional-socialismo. Não. O Hitler ele usa do discurso muitas vezes parecido com o socialismo, como eu já disse lá no vídeo anterior. Ele vai defender que o povo tem que se unir, aquela coisa toda, mas não tem nada de socialista. Pelo contrário, o Hitler é totalmente avesso ao marxismo. O Mussolini, ainda antes de se tornar fascista, iniciar o movimento fascista, ele militou no Partido Comunista. Só que ele, num determinado momento, ele fala, não é isso que eu defendo. O Hitler não, o Hitler era totalmente contrário ao comunismo. Aliás, ele defende, para ele, os dois grandes problemas que existem na Europa, que na essência são um só. O judaísmo e o bolchevismo. E para ele o bolchevismo é um fruto do judaísmo. Os bolcheviques, né, essa coisa dos bolcheviques, da bolchevização, em outras palavras, o marxismo, o comunismo, é coisa de judeu. É coisa de judeu porque, naturalmente, o mais forte tem que se impor sobre o mais fraco. É aquela ideia que a gente estava defendendo, mas que a gente estava vendo que era defendida na Europa, já no século XIX, de que um povo é mais evoluído do que o outro. E que por isso pode dominar o outro, a base do neocolonialismo. O Hitler está dentro dessa mesma visão, só que ele vai mais além. E outra, ele vai pegar um povo que vivia na própria Europa, que é o povo judeu. Que assim, na Alemanha, na Europa como um todo, os judeus sempre foram mal vistos. Esse livro que eu fiz a leitura para vocês no trecho anterior, no vídeo anterior, ele mostra como já no século XIX, os alemães, os judeus, sofriam não perseguição, mas preconceito na cultura europeia como um todo. E principalmente na França, ali vai falar. Vai falar do caso Dreyfus, que enfim, foi um soldado judeu que foi injustamente condenado e tal, por ser judeu. Na Rússia,
Antes da Revolução existiam os pogroms. O que é pogrom? É um momento de massacre de judeus. Então, ou seja, o judeu era visto como um cidadão de segunda categoria na Europa, de maneira geral. Só que o judeu tinha dinheiro. Né? Os judeus, a grande maioria deles, né, ou uma parte, na verdade é incorreto eu dizer, pelo menos com certeza que a grande maioria. Mas os judeus tinham dinheiro. E o Hitler vai dizer que a Alemanha perdeu a guerra porque os judeus eram os traidores. Ou eles iam lá para a guerra e acabavam traindo, tal, ou existia um grande... uma grande conspiração, era essa a palavra, uma grande conspiração dos judeus no mundo para destruir a Alemanha, ou para dominar a Alemanha. E aí o bolchevismo poderia ser uma dessas formas, e também a especulação capitalista, tal. Tanto que uma das coisas que o Hitler vai usar meio que para se opor aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele admira os Estados Unidos, mas ele também tem críticas aos Estados Unidos, é o fato da força dos judeus naquele país. Então, assim, é um discurso que, aparentemente não defende nem o capitalismo nem o comunismo. Que não defende o comunismo é fato, mas, embora ele vai ter um discurso anti-burguês, ele em nenhum momento ele ataca o capitalismo. Tanto que o Hitler é um grande defensor do capitalismo. O problema do capitalismo para o Hitler é a democracia. E isso sim o Hitler não defende. Regime democrático não é nada que presta. Tanto que, tá lá, a degeneração da Alemanha foi cair na República de Weimar. O Hitler vai tentar, e agora a gente já vai passando para as datas, para tentar chegar aí no desfecho dessa ideia. Os nazistas, né, o grupo dos nazistas que está se formando, tenta dar um golpe na Baviera, o golpe da cervejaria, o Putsch de Munique, golpe da Baviera, vocês podem encontrar todos esses termos quando vocês forem pesquisar. Em novembro de 1923. Não dá certo. O Hitler é preso. Só que assim, a prisão do Hitler foi uma coisa medonha. Primeiro porque assim, ele foi preso, mas ele tinha toda a liberdade para fazer o que ele quisesse e tal. E depois de 6 meses ele foi libertado. Né? Nesse tempo de prisão que ele vai escrever o Mein Kampf, Minha Luta, né, que é a obra principal dele. E ali ele defende as principais ideias para a Alemanha e para quando os nazistas chegarem ao poder. E basicamente a ideia é defender a necessidade de expandir os territórios alemães, o Lebensraum, que eu vou comentar um pouco mais de calma isso quando eu for falar da Segunda Guerra Mundial, e matar judeu. Na verdade, assim, ele não defende propriamente matar os judeus no começo, mas depois ele vai perceber que não tem saída. Em certo momento ele começa a defender a necessidade de tirar os judeus da Alemanha, mas depois ele vai defender que não tem outro jeito, é só matar, é a chamada solução final. Que aí entra a questão do Holocausto. Quando eu for falar de Segunda Guerra, eu falo também com mais calma do Holocausto. 23, o Hitler é preso, o golpe dele fracassa, tal, enfim. Depois ele é liberto, ele começa a construir mais força no Partido Nazista. O Partido Nazista vai se fortalecendo, mas ainda não tem grande sucesso nas eleições. Até que em 1933, que é a eleição para presidente, né, para primeiro-ministro, né, o candidato, eu não vou lembrar qual que é o partido, acho que é SD, se eu não me engano, não lembro o que significa a sigla. O candidato, que é o Paul von Hindenburg, chama o Hitler para ser candidato a chanceler. O chanceler era meio que o primeiro-ministro e ele seria o presidente, é isso. O Paul von Hindenburg ia ser o candidato a presidente, Hitler o candidato a primeiro-ministro. Os dois são eleitos, e a ideia do Hindenburg era, de alguma forma, tentar controlar o Hitler. Né? Hitler no poder, pero no mucho, dá pra gente controlar. Só que o Hindenburg morre. E aí o Hitler consegue concentrar nas mãos tanto o título de presidente quanto de chanceler. É quando ele vai se tornar Führer. Assim como o Mussolini se torna o Duce, o Hitler se torna o Führer. Né? E começa
o regime nazista. A ideia é basicamente as mesmas lá do Mussolini. Um regime totalitário, você tem total poder na mão do Hitler, cada vez mais ele vai concentrando poder, anticomunista, antissemita e o forte nacionalismo. O símbolo, o lema dos nazistas era o Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo. Brasil acima de tudo, Alemanha acima de tudo. Então, a história costuma se repetir, dizem alguns estudiosos. Então, para a gente perceber como o regime nazista vai ganhando força no decorrer da história e vai se tornando cada vez mais, não só forte, mas cada vez mais apoiado, porque o Hitler não chega ao poder porque ele deu um golpe, ele foi eleito. E as medidas que ele ia tomando ia tendo apoio da população, de uma boa parte da população. Mesmo, inclusive, a questão antijudaica. Ele vai formando os grupos, ele forma tanto a SS quanto a SA, são duas forças armadas. A SS, se eu não me engano, é meio que sua força pessoal, mas é uma força pessoal com muita gente. E a grande característica do governo hitlerista, do governo nazista, é armar a Alemanha. Obviamente, buscando uma nova guerra mundial. Na verdade, o Hitler, ele, ao mesmo tempo que ele quer a guerra, ele tenta evitar. Então ele vai invadir regiões na Tchecoslováquia, regiões na Áustria, e mesmo assim, as nações europeias, principalmente Inglaterra e França, vão meio que permitindo, apesar de ele estar descumprindo o Tratado de Versalhes. O Hitler também, exatamente por causa da armação, da corrida armamentista que ele começa a fazer, isso gera emprego na Alemanha, então a Alemanha começa a sair da crise, começa a se recuperar, desemprego praticamente cai, o que também ajuda na popularidade do Hitler, e a grande verdade é que a Alemanha nazista vai ter grande força por causa do seu discurso de defesa da Alemanha, da necessidade de reunir os povos alemães. Ele vai invadir essas regiões, a Áustria, regiões da Tchecoslováquia, para regiões que teriam alemães. Então, por isso, essas regiões precisam voltar a ser parte da grande Alemanha, da grande Deutschland, do Reich, o terceiro Reich que o Hitler defendia. E a partir daí é que vai se levar ao cenário da Segunda Guerra Mundial. Mas antes ainda de falar da Segunda Guerra Mundial, falar um pouquinho. Começam a surgir os campos de concentração, que em princípio não eram campos voltados propriamente para judeus, eram mais voltados para os opositores do governo, leia-se aqui principalmente comunistas. E a gente vai ter pogroms, né? A pronúncia certa é pogroms, acontecendo também na Alemanha. O principal deles vai ser a Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, que acontece em novembro de 1938, exatamente 15 anos depois da tentativa de golpe que ele deu lá na Baviera, que ele foi preso. Judeus de vários lugares vão ter suas lojas quebradas, por isso que é Noite dos Cristais, porque teve um quebra-quebra de lojas, mortes, uma coisa assim terrível para os judeus. Foi quando se percebeu que o Hitler não estava para brincadeira em relação aos judeus. Lógico que ele disse que não sabia das coisas, que ele não tinha culpa, não sei o quê, mas foram ataques feitos com o incentivo do Hitler por sua propaganda antijudaica. Em 1º de setembro de 1939, Hitler vai invadir a Polônia. A Polônia tinha acordo com a Inglaterra e com a França, e quando ele invade a Polônia, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, eu queria terminar o vídeo deixando a gente na porta da Segunda Guerra Mundial. Então, terminamos aqui. Na semana que vem, a gente começa a falar sobre Getúlio Vargas. Então, com isso eu encerro, ok?